Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que possamos aproveitar bastante esses momentos em que vamos estar juntos, procurando ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos aproveitar aí mais uma oportunidade, né, para a gente estar reunido, para a gente deixar um pouco a nossa vida, né, da matéria aí, das coisas que a gente faz, dos nossos afazeres, e a gente se dedicar a esse momento aqui que a gente tem tão importante para a gente refletir, para a gente estudar essa doutrina que é tão maravilhosa, né, que nos ajuda tanto aí, que nos mostra o caminho, nos explica o que é que nós estamos fazendo aqui, né? E hoje trouxe para a gente falar um pouquinho sobre a lei maior, né, que é o amor, né? Porque tudo que existe, né, a gente sabe, nós existimos, né? Tudo que é criação divina existe, né? E está submetido a leis, né? A gente tem lá dentro aqui do livro terceiro, como nós vamos ver algumas questões aqui do livro dos Espíritos, onde vem falar sobre as leis morais. Então a gente tem, né, leis aí que são divinas, que são naturais, e nós, né, e toda a criação divina é regida por essas leis. E a doutrina espírita nos ensina, né, quando Kardec faz o primeiro questionamento aos espíritos, lá na pergunta número 1, né, Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? E eles respondem, né, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E aí logo depois eles vêm discorrendo, falando dos atributos de Deus, da sua infinita, né, infinito aí nas suas perfeições, que cria todas as leis, que tudo, né, o que ele cria é com o objetivo da perfeição. Então a gente vai falar um pouquinho do que é essa lei natural, né? A gente é regido por leis, mas que leis são essas? Quem criou essas leis, né? Então a gente vai lá começar o nosso estudo no Livro dos Espíritos, lá na questão 614, dentro do item que fala a lei divina ou natural. E o questionamento de Kardec para os Espíritos é o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta, né? Então já começa uma reflexão aqui, porque nós estamos submetidos. Então é a lei natural, é a lei divina, né? Ela é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta, né? Então é muito simples a gente entender isso aqui, né? O difícil é a gente praticar, né? Como sempre, porque a teoria a gente estuda, a gente sabe, só que entender isso no nosso dia a dia, entender essa lei que se apresenta aí no nosso cotidiano, né? Na nossa vida pessoal, nos nossos problemas, dentro da nossa família, é aí que começa esse desafio de compreender e mais ainda, né, de praticar essa lei. E eles aqui são muito claros: a gente só sofre porque a gente se afasta dessa lei, né? E aí na 615 tem a pergunta: a lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então a gente vê muito claramente, né, que uma inteligência suprema criou leis, e essas leis são imutáveis. Nós, que somos as suas, né, somos a sua criação, espíritos, é que vamos nos aperfeiçoando
E a cada medida que a gente vai evoluindo, né, as leis vão se modificando. A gente vê, né, leis que há 100 anos eram consideradas boas porque regiam a sociedade, hoje são ultrapassadas, né? A sociedade muda, nós mudamos e as leis também, pouco a pouco, vão mudando. Então, a gente que vai se adequando, né? A humanidade vai se adequando, vai melhorando ali as regras, as leis, para que a gente possa ir convivendo. E aí a gente vai se aproximando cada vez mais das leis divinas, né? E elas são perfeitas, elas não mudam. Elas são eternas, já estão definidas, né? E dentro dessas leis, a gente tem várias que a gente pode citar aqui, né? A gente tem a lei de igualdade, a gente tem a lei do trabalho, a gente tem a lei de destruição, que é muito interessante a gente estudar, porque a gente está submetido no planeta como o nosso, de provas e expiações, a nossa amada Terra, mas é um planeta ainda que sofre muitas modificações. E nós que estamos aqui, estamos sujeitos a essas intempéries da natureza, né? Dentro desse capítulo fala dos flagelos naturais que nós estamos agora vendo aí, né? Sempre acontece no planeta inteiro, mas nesse momento a gente está vendo aí as consequências aí na região sul do nosso país. Claro que essas leis existem, mas a gente também tem muita responsabilidade nisso. Porque nós somos seres inteligentes, nós estamos aqui nos desenvolvendo em inteligência, em moralidade. E a gente também tem que aprender, também faz parte da nossa educação, como habitantes desse planeta, saber usar o que ele oferece. Mas a gente anda fazendo não muito bem esse dever de casa. Então, cada um de nós também tem essa responsabilidade. Porque quando a gente deixa o plano espiritual e vem para a Terra, ou vai encarnar em outro planeta qualquer, nós temos uma tarefa, que é a tarefa da gente se crescer, da gente se aperfeiçoar e também contribuir para o progresso do planeta, né? E aí, cabe essa reflexão do que nós estamos fazendo, né? Se nós estamos fazendo bem o dever de casa. Nós, que eu digo, sociedade, humanidade, cuidando das leis, né? Os políticos lá criando leis também, ou descriando, né? Porque a gente vê muito de serviço também, que é complicado. A gente está vendo as consequências das nossas atitudes enquanto humanidade e a gente, infelizmente, ainda tem pessoas que ficam defendendo coisas que são retrógradas, avanços que a gente já teve e aí, né, querendo que a coisa continue assim nessa velocidade de destruição. E a gente tem que refletir sobre isso. Nós também somos responsáveis, porque a gente vota nessas pessoas, né? Então a gente vai vendo que a responsabilidade, ela existe no âmbito da nossa vida particular, no âmbito das leis, para aqueles que fazem as leis, né? A gente vai vendo esse progresso acontecer. Então, nós é que temos que nos aproximar das leis divinas, que elas não mudam, elas sempre existem e são eternas, né? E aí na questão 617 tem lá uma pergunta, ó, de Kardec: o que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? E a resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Olha que interessante, né? Então, o sábio estuda as leis da matéria, é a ciência, né? E o homem de bem estuda as da alma. Mas não é só estudar, tem só um detalhezinho aqui, e as segue, né? Porque a gente pode conhecer um pouco dessas leis. E a doutrina espírita, ela já trouxe essa oportunidade da gente se aprofundar nessas leis divinas, da gente entender um pouco mais, mas ainda temos dificuldade de entender e de seguir mais ainda. Porque é importante a teoria e também a prática. Na nossa atitude, a gente vem falando aqui, né? O Rogério, a Sueli, o Sandro, nas últimas palestras, vem chamando a nossa atenção para isso, né? Para essa importância e esse cuidado que a gente tem que ter, né, em praticar essas leis, em observar tudo isso na nossa vida cotidiana, né, no nosso convívio em família, no nosso convívio em sociedade,
né, praticar essas leis, porque a gente sabe o quanto desafiador isso é, né? Porque é uma das leis também, a lei de sociedade. A gente não cresce sozinho, a gente precisa uns dos outros. Mas aí também é que está o desafio. Ou só eu que acho um desafio? Está todo mundo tranquilo? Porque eu acho um grande desafio, né? Conviver em família, conviver na sociedade, né? É um grande desafio. É uma grande oportunidade, mas também um desafio tão grande quanto, né? Então vamos lá, ó. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito. Embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida, do corpo e as da vida da alma. São as leis morais, né? Então a gente observa aqui que a gente pode se aprofundar, né, no estudo dessas leis, tanto das leis físicas quanto das leis morais, né? Mas uma só existência seria impossível. Como que a gente vai atingir a perfeição, que é, né, o nosso destino? É para isso que nós fomos criados, mas uma única oportunidade. Meus queridos, nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é desafiador, às vezes, a gente mudar, né, um hábito nosso, a gente mudar uma forma da gente pensar, né, mudar um comportamento, né? É super complicado isso. A gente sabe do quanto é desafiador. Então a gente precisa de mais de uma oportunidade. Porque em uma única existência seria bem complicado a gente fazer isso, né? Então, ó, a gente vê aqui perfeitamente, né, que as leis divinas, umas vão regular as leis da matéria, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós sabemos que a existência no globo, ela depende de N circunstâncias. É porque eu não sei onde eu li isso, mas ou alguém trouxe aqui em alguma palestra do que teve que acontecer no nosso planeta fisicamente para hoje nós estarmos aqui. Né? A temperatura certa, todo o nosso planeta, né, o planeta Terra, era uma bola incandescente. Era magma, era fogo derretido. E hoje nós estamos aqui, mas para chegar no ponto que nós estamos, podendo habitar esse planeta, usar dos seus recursos, teve que acontecer uma série de eventos de milhões de anos para tudo isso a gente poder estar aqui, a gente poder se desenvolver, a gente poder respirar. Olha quantas coisas maravilhosas que a gente tem. E às vezes a gente não dá valor ao ar que a gente respira, à água que a gente consome, ao sol que a gente precisa, né? E a gente está vendo aí todas essas mudanças, como é que as consequências estão acontecendo de forma muito acelerada. Então a gente sabe da importância. A gente está vendo aí, tá todo mundo se abanando com esses mosquitinhos. Eu estava falando com a Ângela, esses mosquitinhos não existiam, que eu vou ligar até para cá, para a gente não ficar muito em cima ali. Com medo de um passar que eu engoli. Não repare se isso acontecer. Mas a gente tem que entender isso, né? Quantos recursos, olha o desequilíbrio que causa, né? A gente está em maio aqui na nossa cidade e a gente está usando blusinha de manga, né? O sol, a gente fala que o verão tá aí, né? Uma coisa, em maio aqui a gente já tá todo mundo agasalhado. Eu botei essa blusa de manga, eu tô até com calor, né? Porque eu falei, já tá friozinho. Mas olha quantas mudanças, né? Então é tudo muito perfeito, né? Então essas leis regem tudo isso, regem a matéria.
né? Mas não são só as leis materiais, como a gente vê aqui, né? Também tem lá as leis, né, que dizem respeito ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes, né? Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. E nós vamos nos desenvolvendo, porque a cada encarnação nossa, né, a gente se melhora, a gente se aprimora. Tá vendo aí? Não. A gente se aprimora, a gente cresce, né? Se desenvolve intelectualmente, moralmente, nesse embate, nesse crescimento. E a gente vê a necessidade da reencarnação, né? Quando a gente estuda um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. A gente tem que encarnar, a gente tem que deixar o plano espiritual, vir para um corpo material, num planeta apropriado às nossas necessidades. Para que isso? Qual é o objetivo disso? É exatamente esse. Para a gente crescer, para a gente se desenvolver. E a gente vê que a reencarnação, ela é um grande processo educativo, né? Criado por Deus, é lógico, porque Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que nós não conseguimos atingir o auge do conhecimento das leis materiais ou das leis morais numa única oportunidade. Então Ele cria esse processo educativo em que a gente vem para cá, em que a gente se desenvolve, né? Olha que coisa interessante, isso já é a prova do amor de Deus por nós, né? Eu digo nós espíritos porque eu estou falando da gente, mas tudo que é obra de Deus está se desenvolvendo, né? A vegetação, os animais, tudo está evoluindo, tudo está progredindo, o nosso planeta, nós estamos aqui, né, com essa tarefa de também auxiliar. Então olha que interessante a gente já perceber a lei de amor já se manifestando na reencarnação. Porque nós não estamos aqui sendo punidos, nem castigados, não. Nós estamos aqui para aprender a amar, né? Por isso que eu escolhi esse tema. A lei maior é o amor. O amor rege tudo, né? Nós fomos criados por Deus, por Ele nos amar, né? Nós criamos os nossos filhos, nós desenvolvemos os nossos afetos por amor. Nós ainda não sabemos o que é o amor, né, absoluto, sem desinteresse. Não, aí a gente ainda não entende o que é isso, né? A gente ainda ama com condicionamentos. A gente não ama ainda incondicionalmente. A gente ama, mas tem ainda as nossas restrições e está tudo bem, porque nós estamos a caminho. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós estamos evoluindo, então por isso que é importante, mesmo que seja desafiador, a gente aprender, né, a amar, a ser caridoso, a desenvolver empatia e paciência com o nosso semelhante, né? O autoconhecimento que a gente sempre fala, que a doutrina nos traz de uma forma muito clara, nos ajuda muito nesse processo. Porque quando a gente olha para dentro e a gente reconhece as nossas limitações, a gente reconhece as nossas inferioridades, a gente consegue olhar para o outro assim também, né? Pelo menos é o que a gente tem que se esforçar para fazer. Porque eu entendo que eu sou imperfeita, mas eu exijo do outro uma perfeição que ele também não tem, né? Então a gente transforma as nossas relações em coisas muito complicadas às vezes, muito difíceis. E a gente fica às vezes no embaraço de uma existência que a gente tem uma grande oportunidade de estar ali de novo com aqueles espíritos, de estar ali de novo naquela oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. E a gente conhecendo a doutrina, meus queridos, é muito bom, porque nos traz um conhecimento, nos traz responsabilidades. Por isso que a gente fala tanto, vamos estudar, vamos conhecer, porque isso transforma a nossa vida. Pouquinho que seja, mas transforma. Quantos anos, né? Cada um de nós, a gente está aqui, cada um tem uma história com a doutrina espírita, tem tempo, né? De causa, mas não significa às vezes 10 anos, 50 anos, não. É o que essa doutrina, o que estudar, o que adquirir esse conhecimento está fazendo na nossa vida. Porque às vezes a gente pode estar 50 anos dentro do centro espírita e a gente não muda um pensamento nosso. E aquele que vem pouquinho,
que está há pouco tempo, que vem já desperta, né? Às vezes a gente que está aqui falando tem maior dificuldade de praticar, porque não pensem vocês que a gente não tem, a gente tem e muito. E vocês que estão aí assistindo, estão colocando em prática. Né? E quando a gente desencarnar, vocês vão estar lá em condições, às vezes, de ajudar. Nós que estamos aqui falando, né, Ângela, que estamos divulgando, né? É a nossa responsabilidade. Mas não tem essa hierarquia. Como diz Rogério, a gente só está aqui em cima, né, para poder ficar melhor, apresentável, mas não tem hierarquia, né? Nós somos todos iguais, nós estamos submetidos às mesmas leis. Ninguém é privilegiado na criação de Deus. Ninguém passa, nem pula etapas. Não, todos nós vamos passar por esse processo, né? E a gente vê o quanto isso é importante. E aí, para a gente falar, separei aqui duas questõezinhas, que a gente fala da perfeição, né? Que nós fomos criados para a perfeição. E dentro do capítulo 12, fala da perfeição moral, né? Que fala das virtudes e dos vícios. E aí na questão 893, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem, né? Então todas as virtudes são meritórias, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Aí, a gente aqui se espelha na Sueli, né? Prestar atenção nas palavras que ela sempre fala, né? É professora de português, então a gente atenta para isso. E é interessante quando a gente começa a ler as coisas com calma, prestando atenção no significado das palavras. E quando ele fala aqui que as virtudes são indícios de um progresso no caminho do bem, a gente vem lá e vai ver, né? O que é indício? O que são indícios, né? Aí tá lá, ó. É o que indica, é um sinal, é um traço com probabilidade. Olha que interessante, probabilidade. Pode ser que aconteça e depende de quem que essas virtudes sejam trabalhadas. De nós mesmos. É uma probabilidade no caminho do bem. Nós estamos ali a caminho, né? O Sandro colocou aqui na semana passada o que caracteriza o verdadeiro espírita, né? É o esforço que a gente faz para se dominar. Todos nós, queridos, temos mais tendências, temos orgulho, né? Egoísmo, vaidade. Isso ainda faz parte do nosso processo evolutivo atual, nesse momento. Por isso nós estamos aqui na Terra, nessa morada própria para espíritos que precisam trabalhar as virtudes, né? É o esforço que a gente faz. Pode ser que às vezes a gente nem consiga, mas verdadeiramente está se esforçando. Isso já é um indício, isso já é uma probabilidade de acerto, da gente estar no caminho do bem, no caminho correto. Né? Indício é probabilidade. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Aí a gente já vai vendo, é um caminho, mas aí a coisa já vai apertando, né? A coisa vai, a gente lê até ali, tá tudo bem, é um indício, mas aí a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Todos nós temos essas más tendências. Todos nós somos espíritos vividos, experimentados, aprendendo a fazer uso do livre-arbítrio. E nesse aprendizado a gente faz escolhas que não são boas, a gente faz escolhas equivocadas, faz parte do processo. Mas entendendo isso e analisando,
né, se analisando, voltando-se para dentro, a gente consegue perceber quais são essas más tendências. A gente sabe. A gente sabe, né? E a gente resistir a elas, não dar vazão a elas, né? É o desafio. Aí continua, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no interesse, no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Aí a coisa a gente vai vendo que, né? Olha aí, é sem o interesse pessoal. E meus queridos, né? Nós temos ainda, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Zé Manuel que gostava de falar esses ditados, né? E é verdade. É ou não é verdade? Nós temos isso ainda dentro de nós. E tá tudo bem. Reconhecer isso é o primeiro passo. Trabalhar para mudar é o segundo. E aí a gente vai, né? Vai se desenvolvendo, vai crescendo. É o interesse pessoal. Aí está caracterizado o nosso quadro de espíritos imperfeitos. Porque é o interesse pessoal. Eu quero para mim o melhor, eu quero para minha família o melhor. E o que está em volta, eu não quero saber. Né? Gente, a gente vê essas coisas acontecendo. Um dia desses a gente estava conversando, né, Josi? Sobre isso. Por exemplo, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, né? De várias coisas. E aí, o que a gente faz? O que o nosso instinto de sobrevivência faz? Vamos lá, compra 10 quilos, né? 10 pacotes de 5 quilos de arroz, estoca aquilo tudo em casa. E eu, sem pensar que eu não vou usar 500 quilos de arroz, vai estragar. E o meu vizinho conseguiu comprar. Que se dane o vizinho, eu tenho arroz. Olha o pensamento, gente, da gente. É o pensamento da gente. Isso é um pensamento egoísta, a gente não entendeu. Que se todos não estão bem, eu não posso estar bem. Né? A lei de fraternidade, de caridade, é muito difícil ainda da gente entender. Né? Vou comprar o suficiente para mim, para minha família, que eu consumo. E se eu souber de alguém que está precisando, eu vou repartir. Mas aí a gente estoca, a gente quer pra gente, né? Olha como a gente ainda é instintivo, olha como os instintos ainda prevalecem em nós. E a gente tem que pensar sobre essas coisas. Né? Ou vai num lugar, pequenas coisas, sabe? Pegou um troco a mais. Não vai fazer falta. Vai fazer falta. Pequenas coisas que a gente acha, quando a gente fala de corrupção, dessas coisas, a gente acha que são só os outros que são corruptos. Só os outros que fazem coisas que não devem. E as nossas pequenas corrupções? As pequenininhas, as que ninguém vê. É isso que a gente tem que pensar. Né? Não esperar vir de fora. Não importa se as pessoas não fazem. Não importa se as pessoas não são gentis, se as pessoas não dão lugar no ônibus. Eu dou. Eu faço a diferença. Porque se a gente fica esperando os outros fazerem, os outros são os outros, queridos. Nós somos nós. Cada um de nós é responsável, né? E a doutrina nos traz isso de uma forma muito clara. Temos que trabalhar essas virtudes. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente veio. É para isso que a gente deixa o plano espiritual e vem para a matéria, ficar limitado, lidar com as imperfeições, lidar com as doenças, lidar com as intempéries. Tem que ter um objetivo maior. Nosso propósito não tem que ser só trabalhar. Tem que ser trabalhar, mas também tem que ser viver, também tem que ser útil. Tem que se dedicar a um trabalho voluntário. Tantas coisas a gente pode fazer. E às vezes a gente, eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu não tenho dinheiro. Se eu pudesse, eu estava lá no sul ajudando as pessoas. Mas para um minuto do seu dia e faça uma prece por aqueles irmãos. Eu não tenho dinheiro para doar, não importa, caridade. Não é dar esmola, caridade não é material. Ela também é material. Mas às vezes uma prece, às vezes um acolhimento para uma pessoa que está do seu lado. Que às vezes não está bem, que está passando por um momento difícil. Estenda a mão para essa pessoa, ore para essa pessoa. Ela não precisa nem saber que você está fazendo isso por ela. Né? Não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda. Ou é o contrário. Não importa. Né? A mão é uma, não tem que ter isso. Né? A gente tem que se ajudar.
né? É não ver, é não querer fazer para que os outros vejam, como a Valéria é boazinha. Não, eu tenho que fazer porque eu entendo que amanhã sou eu que posso precisar de ajuda. Quem de nós não precisa de ajuda? Em todos os aspectos da vida. Tão bom quando alguém estende a mão pra gente. Então seja você estender a mão pro próximo. De várias formas a gente pode fazer isso, né? Então é a virtude. E aí, na questão 895, Kardec pergunta, a gente falou das virtudes e ele pergunta dos defeitos, né? À parte os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? A resposta é simples. O interesse pessoal. Simples assim. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. O homem pode possuir qualidades reais, que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse, isso aqui dá um conforto, né? Essa parte aqui. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno, como quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreendeu o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado, né? Eu disse que isso aqui acalma porque o desinteresse é raro, né? Então, dá uma acalmada, igual quando a gente tira a nota vermelha. Quando a gente tira a nota vermelha, né? E a gente chega em casa para mostrar o boletim, mostra lá o boletim todo vermelho, mas todo mundo da sala, né? Todo mundo também se deu mal, porque aí a gente bota a culpa no professor, geralmente, né? A gente faz isso, então dá um conforto, né? Então, assim, vamos ficar calmos, porque é raro isso, né? Nós temos essas peculiaridades, nós temos essas características, queridos, por isso nós somos imperfeitos, por isso nós estamos no mundo, mas cabe a gente fazer a diferença, pequenas coisas no nosso dia a dia, né? Então a gente vê lá, é sempre o interesse pessoal. Enquanto nós, como humanidade, pensarmos primeiro em nós, no nosso quintal, e não ampliarmos o olhar para o todo, a gente vai estar encrencado, né? E a gente está vendo aí, eu sempre falo aqui, né, que a gente é uma das espécies do planeta, né? Porque a gente pensa, a gente tem livre-arbítrio, mas a gente é muito arrogante. Porque a gente acha que só a gente está no planeta, né? Que o resto todo está aí para a gente usar como a gente quiser. Não, mas tem outras espécies no planeta que dependem do equilíbrio. Os animais, a vegetação, tudo é equilíbrio na natureza. E todas as vezes que a gente, né, se afasta das leis de Deus na nossa vida, com as nossas atitudes, e a gente também contribui para essa desordem, as consequências existem. Não tem muito mistério, isso é uma questão só da gente pensar, da gente ter bom senso, né? É igual na nossa vida. Às vezes a gente está ali querendo um resultado diferente, mas fazendo as coisas da mesma forma, cultivando e alimentando os mesmos tipos de pensamento, né? Então é isso que a doutrina espírita traz, uma renovação da nossa compreensão, né? De quem somos nós, do que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito aqui, né? Então a gente tem que pensar sobre essas coisas. E trabalhar, né? Trabalhar as virtudes aí. E diminuir aí um pouco esse interesse pessoal, né? E vindo agora aqui para o Evangelho, que hoje, né, eu lendo esse capítulo, que é o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, eu tive a sensação de que eu nunca tinha lido esse capítulo, sabe? Porque, gente, que
beleza, que maravilha a gente escutar os Espíritos falando sobre o amor, né? E a gente realmente faz uma análise. Meu Deus, o quanto longe eu ainda estou de praticar tudo isso. Mas eu entender, sabe, ao mesmo tempo que dá um pouco de aflição da gente perceber o quanto a gente está longe, também dá um sentimento de gratidão, sabe? Porque a gente está tendo a oportunidade de estudar isso, de entender isso. Então, assim, quem tem um evangélico, acredito que todo mundo tenha, se dedique aí ao longo dessa semana a estudar esse capítulo 11 aqui, que é amar o próximo como a si mesmo, né? É de uma beleza, as passagens que tem aqui. Hoje eu li, eu fiquei, cara, parece que eu nunca li isso, né? Porque a gente é tocado mesmo, sabe, na nossa razão, no nosso coração, do quanto a gente tem que aprender a colocar em prática, né, essa lei de amor e entender que tudo que foi criado por Deus está submetido a essa lei, né? E nós também. E aí, aqui nas instruções dos Espíritos, o Espírito nos diz o seguinte, ó: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, né? Quando eu disse aqui, né, que a gente tem ainda muito instinto de conservação, né? A gente ainda é movido muito pelos instintos, né? Aqui eles falam ó, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então a gente vai vendo a transformação que nós espíritos vamos sofrendo no nosso processo evolutivo. Nós fomos criados simples e ignorantes, regidos por esse instinto, né? Porque é um instinto de sobrevivência, que é o se alimentar, que é o respirar, a necessidade da reprodução, né? Isso são coisas instintivas que nos impulsionam no começo das nossas encarnações, né? Mas à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo, a gente tem que ir deixando esses instintos e ir trabalhando, né, essas virtudes. E aí esses instintos vão sendo transformados em sentimentos, né? É como ele diz, ó: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Que quando a gente fala em amor, né, a gente ama, né? A gente ama o nosso cônjuge, a gente ama os nossos filhos, mas é o que eu disse, é um amor ainda também sendo trabalhado. É um amor que está sendo aprendido, né? Porque os pais também estão aprendendo a amar. E os filhos também estão aprendendo a amar. É uma troca, né? É uma troca importante. Porque é o que sustenta, é a base. É o que a gente nunca pode perder de vista nas nossas relações. E entendendo a limitação do outro, né? Porque às vezes a gente acha que o outro não nos ama porque ele não demonstra, porque ele não fala, né? E a gente acha que o outro não nos ama. Mas o amor, às vezes a gente se prende às palavras e a gente tem que prestar atenção nas atitudes, sabe? Porque as palavras às vezes voam. Agora o sentimento, as atitudes, o amor, o carinho, isso é que tem que ser a base. E o Espiritismo nos ensina que quando um ente querido nosso, um amor nosso, deixa o plano material, o amor não deixa de existir. Nós não estamos mais ali com aquela pessoa encarnada, naquele estado ali. Não, ela continua.
As nossas relações de carinho, de afeto, de amor continuam. Porque nós continuamos nutrindo por eles esse carinho e eles por nós, quando isso é verdadeiro. Então isso não deixa de existir. O amor rege tudo. Todas as leis é a lei maior que a do amor, né? Então a gente vai vendo aqui o quanto é importante, né, essa transformação. Instintos, sensações e depois sentimentos. Até a gente chegar num ponto em que a gente vai amar incondicionalmente. Que a gente vai aceitar o outro como ele é. Nossa, falar isso é uma coisa assim... Ai, que trabalho, que desafio. Que a gente quer mudar o outro, né? A gente, por amor, acha que pode mudar o outro. Acha que pode escolher pelo outro, né? E nós temos livre-arbítrio, né? O quão desafiador é a educação, o quanto desafiador é receber espíritos ali como filhos que precisam ser amados, que precisam ser trabalhados. Olha que desafio. A educação, né? Aprender a dar o limite, a dizer sim na hora do sim, a dizer não na hora do não, né? E muitas vezes a gente, quando é novo e adolescente, a gente não entende, a gente arruma problema e depois... Quando a gente amadurece, quando a gente vira pai, vira mãe, a gente vai entender. Às vezes, vai entender que aquele pai, que aquela mãe estão fazendo o melhor. Né? Porque a outra coisa que a gente precisa entender é isso, a limitação do outro. Né? Eu digo na posição de filha, né, de achar que o pai e a mãe sabem tudo, são perfeitos. Não, são espíritos também aprendendo, se desenvolvendo, se capacitando para amar, né? É uma capacitação que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, da nossa existência, né? Então, por isso é importante os pequenos passos, a tomada de consciência, analisar o quantas vezes a gente é rude, o quantas vezes a gente falta com a caridade, né? Muitas vezes, queridos, muitas vezes, né? Nós somos rudes, nós somos exigentes, né? A gente precisa observar tudo isso. E aqui numa outra passagem que fala sobre o egoísmo, né? Tá tudo dentro desse capítulo. Tá lá, ó. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens, né? Olha o trabalho. Primeiro aqui, como a gente exige do outro perfeição, como a gente exige do outro agir dessa ou daquela maneira, determinar o que é bom ou não para o outro, e ser tão cego às vezes em relação a nós. Nós fazemos isso com uma facilidade, né? Às vezes a pessoa chega para conversar com a gente já tem a solução para o problema da pessoa. A pessoa não está pedindo a opinião, ela só quer às vezes desabafar, ela só quer alguém para escutar, né? Mas a pessoa fala e a gente já está na nossa cabeça, fulano tinha que fazer isso, ó, você faz isso, isso, isso. Mas ela não vai fazer, porque ela não entende dessa forma, essa é a sua visão, né? E a gente mal se conhece e acha que conhece o outro. A gente se acha assim, nossa, fulano tinha que fazer isso, ciclano tinha que fazer aquilo, fulano. Mas e quando é com a gente? E quando é na nossa vida? Né? Quando a pessoa vem falar alguma coisa com a gente? Ih, é uma confusão. Que fulano tá se metendo... A gente pode se meter na vida do outro, mas quando a pessoa opina na nossa, aí né, mexeu na teclinha do interesse pessoal, e não gosta, pessoa metida, vem se intrometer, ué. Mas a gente faz isso. Então a gente tem que aprender, né?
escutatória, né? Raro ter curso de escutatória, todo mundo tinha que fazer. Todos nós tínhamos que fazer, porque a gente sabe falar muito, tem muito curso de oratória, mas escutatória, escutar mesmo, parar o que a gente está fazendo e ouvir o que aquela pessoa está dizendo, né? Dedicar um tempo também é caridade, também é praticar o amor ao próximo, né? Acolher, ouvir, a falar alguma coisa se achar que é necessário, mas ter essa humildade de entender que a gente não é o salvador da pátria, que a gente não vai resolver o problema de todo mundo. Escuta o que aquela pessoa, às vezes o que ela só precisa é isso, de alguém para escutá-la. Mas a gente escuta já julgando, a gente escuta já querendo achar a solução. Não, vamos aprender a escutar, a ouvir as pessoas, né? Difícil pra caramba. Difícil. Mas vamos lá, ó. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Olha que interessante, porque eles falam aqui, ó, né? Eles falam, nós que somos os novos apóstolos da fé, os espíritas, temos essa tarefa, ó. O encargo e o dever de extirpar esse mal, extirpar o egoísmo. Mas não é extirpar do coração do outro, porque isso é um trabalho do outro. Primeiramente é extirpar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade de dentro de nós, do nosso coração, da nossa prática diária. E aí, às vezes passa pela nossa cabeça assim, mas eu vou fazer isso, vou ser considerado um bobo, as pessoas vão me enganar. Não, não é ser bobo. É só entender isso, que todos nós somos irmãos, todos nós estamos submetidos a esse processo evolutivo, todos nós estamos submetidos a essas leis e a lei do amor. A pessoa que eu não gosto também está, o criminoso também está. Né? Aquele que eu não gosto, aquele que eu julgo que procede mal e que às vezes procede mal mesmo, né? Mas todos nós, o sol nasce para todos, né? Não tem sol na minha casa, né? Porque às vezes a gente quer o sol na nossa casa e a chuva no do vizinho. O vizinho tá nem aí se chover. Não, mas é a lei geral. Todos nós estamos submetidos. Não há privilégios na criação de Deus. Né? Não há privilégios e não há privilegiados. Todos estão sendo submetidos a isso. A diferença que vai acontecendo na nossa vida e que tem que acontecer é a gente aprender a desenvolver esse amor em nós, né? Porque o título desse capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Então é um amor que tem que começar dentro de mim. É uma consciência da minha imperfeição, da minha vaidade, que começa em mim. E aí isso se expande e toca o próximo. Porque aí eu vou entender também o processo do próximo. Isso nos ajuda, né, a exercitar esse amor, essa caridade. Porque quando a gente fala caridade, é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O Sandro brinca que é BIP, né? O Sandro bota uma abreviaçãozinha, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? E olha o tamanho do desafio. E olha como é importante a gente tomar consciência disso e a gente fazer o que está ao nosso alcance para melhorar, para crescer, né? A gente não vai dar conta de tudo e Deus sabe disso. Já na sua inteligência suprema, no seu amor infinito por cada um de nós, Ele cria, como eu disse, a reencarnação. Então, pouco a pouco, passo a passo,
a gente vai adquirindo esse conhecimento. A gente se desenvolve, né, em inteligência e moralidade. Porque a gente precisa trabalhar o intelecto e trabalhar, avançar intelectualmente é importante, porque faz com que a gente também trabalhe melhor o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Tá tudo encadeado. E aí a gente vai se desenvolver em moralidade. O que é difícil para mim ainda hoje, daqui a algum tempo, não vamos precisar, né, Magui, se são séculos ou milênios, isso não importa, que nós somos espíritos aí eternos e imortais, nós vamos conseguir. Na nossa vida, hoje, nessa encarnação, se nós olharmos hoje, olharmos para trás há 10, 20 anos, a forma como a gente pensava, né? Alguma coisinha, nem que for pequenininha, a gente já melhorou, a gente já progrediu. E assim a gente vai, né? De passo a passo, de encarnação em encarnação, se desenvolvendo e trabalhando, porque nós somos os seres inteligentes da criação. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Todas essas virtudes estão dentro de nós. São sementinhas que estão adormecidas. São potencialidades que nós trazemos, mas que nós precisamos trabalhar com o esforço próprio, né? Com o amor próprio. Porque a gente fala muito de se conhecer e muitas vezes a gente vai se deparar com muitas vezes não, a gente sempre se depara com as nossas sombras, com as coisas que a gente traz e que a gente não gosta de admitir, né? Todos nós. Não, eu faço isso, a gente sempre se justifica de alguma forma, né? Mas quando a gente admite, a gente dá o primeiro passo para fazer diferente, né? E é isso que a encarnação pede de cada um de nós. E aí, para terminar a nossa conversa, eu pedi licença ao Rogério, que escreveu uma poesia lindíssima no blog dele. E aí eu falei com ele, falei, Rogério, vou me apropriar da sua poesia para terminar o estudo. Aí ele brincou comigo e falou que depois eu acerto com ele os direitos autorais. Tá tudo em casa, né? Então, ele escreveu tão linda a poesia, eu falei, gente, que coisa, que perfeição aqui para encaixar no nosso estudo aqui, para a gente terminar com essa poesia, que tá lá, né, no acreditaremsi.com, que é um canal que o Rogério tem, né, que ele faz os estudos, até agora, muito legal, ele terminou, ele tá desde março de 2020, né, no meio da pandemia, ele começou a fazer o estudo e ele concluiu agora, essa semana passada, o estudo das 6 obras, de o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 20 minutos diários. Porque às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para estudar tudo isso. 20 minutos por dia. Rogério começou lá em 20 de março e concluiu agora. Estudou o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese. Né? Depois, quem quiser, a gente pode até passar o link que está tudo lá. Então, assim, maravilhoso o trabalho que ele fez, né? Então, tá lá, ó. Então, vamos aqui a poesia que ele escreveu e que eu vou ler. Pelo amor. É pelo amor que nós vivemos. É só por ele, e só por ele, todos evoluímos. É por amor que travamos a luta, enfrentando os desafios da labuta. Somente por ele vale se calar, colocar o eu em segundo plano, dar ao próximo o que conquistou sem experimentar perda nem dor, ceder o melhor lugar sem pensar, proteger, ação de quem sabe amar, abrir mão do agasalho e agasalhar, dar ao outro o último pedaço sem vacilar. Pelo amor de Deus nos educamos, reconhecemos no outro um irmão, buscamos arrependidos por perdão, apaziguando a consciência e o coração. Coragem de recomeçar sem medo. Filho retornando para a casa do Pai. Estrada de volta, de paz e redenção. Oportunidade de nova vida em nossas mãos. E é pelo amor que um dia seremos todos irmãos. Foi e será tudo por amor. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.